O STF, Supremo Tribunal Federal, publicou hoje a decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por participação em uma tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. O documento tem cerca de 2.000 páginas. Agora, a defesa do ex-presidente e dos outros 7 réus do Núcleo 1, condenados na ocasião, tem até 5 dias, portanto, para apresentar o principal recurso disponível, que são os embargos de declaração. Na prática, os embargos costumam ser rejeitados pelo Supremo e são frequentemente interpretados como manobras para protelar o fim de uma ação penal. Outra opção considerada remota é a apresentação dos chamados embargos infringentes, para os quais as defesas têm o prazo de 15 dias a partir da publicação do documento. Este tipo de recurso permitiria um novo julgamento no plenário da Corte, composta pelos 11 magistrados. O STF já decidiu em outros casos que esse recurso só é aceito quando há divergência significativa entre os ministros, com pelo menos 2 votos favoráveis à absolvição, o que não aconteceu no processo contra Bolsonaro. No caso deste núcleo, por 4 votos a 1, a primeira turma do STF entendeu que ficou comprovada a atuação de uma organização criminosa que atuou para manter Bolsonaro no poder e que agiu para minar a confiança da sociedade nas urnas eletrônicas. Além disso, pressionou também militares a aderirem à ruptura institucional, usou a máquina pública contra adversários em um esquema que envolveu espionagem ilegal e disseminou dados falsos, além de ter atacado o judiciário. E, por fim, ainda elaborou o plano golpista que previa até a prisão e morte de autoridades brasileiras. A prisão de Bolsonaro ou de qualquer um dos outros condenados não será imediata, não, viu? No Supremo, há a expectativa de que os eventuais recursos sejam analisados até o fim deste ano. Lembrando que Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, mas no âmbito de outra investigação que apura possível interferência do filho do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, no inquérito do golpe. O ministro Alexandre de Moraes viu risco de fuga do ex-presidente. Então vamos relembrar na tela quem são os integrantes do núcleo da turma da trama golpista. Estão aí, são eles ali, da esquerda para a direita, Alexandre Ramagem, que é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN. Temos também Almir Garnier Santos, que é ex-comandante da Marinha do Brasil. Temos também Anderson Torres, ele que é ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. A gente tem logo em seguida o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Temos também ali Mauro Cid, né, que é ex-chefe da ajudância de ordens da presidência de Jair Bolsonaro. Logo em seguida, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. E por último, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e tendo como o chefe de toda a organização de acordo com a Justiça Brasileira, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, e a gente também preparou uma arte para te lembrar as penas a que cada um foi condenado. Portanto, olha só, Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos e 3 meses, Walter Braga Neto, 26 anos, Almir Garnier, 24 anos, Anderson Torres, 24 anos, portanto, de condenação, Augusto Heleno, 18 anos e 8 meses, Paulo Sérgio Nogueira, 19 anos, Alexandre Ramagem, 16 anos, 1 mês e 15 dias, Mauro Cid, 2 anos, em regime aberto, portanto, aí o tempo de condenação de cada um deles que integravam aí o Núcleo 1. Pois é, e você que está nos acompanhando aí, acredita que Bolsonaro vai cumprir pena em regime fechado? A gente está com essa enquete aqui do lado, participa aí, você está com o telefone também, é só baixar um pouquinho que tem lá embaixo a enquete, ou no computador fica bem ao lado a enquetezinha aqui perguntando, você acredita que Bolsonaro vai cumprir a pena em regime fechado? Sim, aí a gente pede para você justificar nos comentários por que você acha que ele vai cumprir e não. Você também justifica ali nos comentários, dizendo, até agora 67% das pessoas que participaram aqui com a gente estão achando que
que sim, que Jair Messias Bolsonaro vai cumprir pena em regime fechado. E falando em Bolsonaro, aproveitando aí, né, o Conselho de Ética da Câmara arquiva o pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na casa, ele defendeu o filho do ex-presidente e ainda deu um aceno de paz ao petista Lindbergh Farias. Acompanha um trecho da fala dele. Eu tenho convicção de que ele decidiu pelo alto exílio para fazer um trabalho à luz do seu entendimento parlamentar nos Estados Unidos. E eu vi aqui algumas coisas que quero rebater. Não dá para a gente sustentar mentiras da esquerda, com todo o respeito aos colegas da esquerda, que Eduardo estaria recebendo salário. Mentira! O eminente ministro Alexandre de Moraes, que era indicado por um presidente golpista, que não prestava para a esquerda e agora virou herói, ele bloqueou as contas do Eduardo e da sua esposa. Tá bloqueado. O do Eduardo é pedido nosso. Tá bloqueado, é pedido de você. Então, melhor ainda. Olha só. 30 segundos. O procurador-geral acaba de confessar que ele pediu bloqueio. Como é que ia estar recebendo tá bloqueado fora? Desde quando antes dele voltar como parlamentar. Então, ele tirou licença sem receber pagamento da Câmara, e quando ele voltou já não teve pagamento, ele está com as contas bloqueadas. Então a gente precisa falar a verdade. E Mas Vossa Excelência não queria que ele recebesse, não. Desculpa. Deputado líder Lindbergh, por gentileza, adiciona mais 30 segundos ao tempo do líder Sóstenes. Ô Lindbergh, eu não te interrompi, Deputado Sóstenes. Obrigado. Mais 30 segundos. Todo mundo, não interrompi ninguém, por favor. Então vamos lá. Vamos lá. O nosso procurador-geral da Câmara, ele mesmo está assumindo que já foi lá e pediu a suspensão. Então ele está sem receber salário. E eu peço aos colegas, um deputado que eu admiro, é da esquerda, pensa diferente como mim, mas eu admiro o deputado Chico Alencar, que é um cara correto. Estava sem essa informação. Eu acho que por isso que vocês e grande parte da imprensa estava falando que ele estava recebendo salário. Ele não recebe. Aí houve outra reclamação, que aí eu preciso ser justo, de assessores que os assessores deles estavam recebendo. Ora, os assessores estão trabalhando. Vá no gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro que vocês verão o assessor trabalhando. Agora, vocês que são dos partidos trabalhadores, estão contra quem trabalha a receber salário agora? Não há quebra de decoro, não há quebra de ética. E quero convidar os meus colegas de centro a votar pelo arquivamento. E vou terminar dizendo, Lindbergh, que as representações contra Vossa Excelência, eu não sou membro do Conselho de Ética, mas as representações contra Vossa Excelência, eu também entendo que não cabe o prosseguimento. Eu, pessoalmente, estou dando testemunho aqui como líder do PL, não cabe o procedimento, porque eu não acho que isso aqui é um campo de batalha ideológica política. A gente precisa ver o que é antiético, que não foi caçado por isso aqui. Antiético é dar pontapé nos outros. Antiético é usar palavras que feram o decoro parlamentar, e a gente tem. Não é caçar porque alguém falou alguma coisa que eu não goste. A gente tem advertência por escrito, a gente tem suspensão, como já foram suspensos 2 nessa comissão, e eu quero parabenizar o trabalho de Vossa Excelência, pedindo a todos os colegas que votemos pelo arquivamento dessa representação contra o Eduardo Bolsonaro. Aproveitar e chamar a repórter Lara Alves para entrar com a gente ao vivo aqui, falando direto de Brasília, para ajudar a entender direitinho o que foi que aconteceu. Ok, arquivaram lá o processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro. Agora, essa fala do deputado Sóstenes Cavalcante, Lara, é que eu não entendi direito. No final das contas, ele fez um afago ali ao líder do PT? Ei, André, boa noite para você, boa noite também para a Síria, Luciene e todos que estão conosco. Pois é, na verdade, a relação entre o líder do PT, Lindbergh Farias, e o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, é muito boa. Eles são conhecidos desde a época em que trabalharam juntos no Rio de Janeiro. Os dois foram eleitos pelo Rio de Janeiro para estar aqui na Câmara dos Deputados, e eles têm, historicamente, sim, uma relação muito boa, apesar das divergências políticas. São parlamentares que se encontram, conversam bastante nos corredores, mesmo
nas votações ali mais tensas no plenário da Câmara, eles têm sim uma relação mais próxima. E durante essa fala do Sóstenes, depois o Lindbergh também falou sobre isso, existe um pedido do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que eles tentem amenizar os atritos entre os parlamentares de suas bancadas que têm uma tendência um pouco mais radical. Então, que os deputados do PT e do PL evitem essas divergências públicas mais agressivas, mais violentas e que acabam também gerando representações no Conselho de Ética, como foi, por exemplo, o caso de outras representações que estão na pauta para serem tratadas naquela comissão. Bom, em relação à situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, é importante a gente dizer que existe uma série de representações contra ele aqui na Câmara dos Deputados. A que foi arquivada é uma representação do PT e da bancada do PSOL contra as ações do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Uma das alegações, inclusive, é de que ele teria, de fato, contribuído para a aplicação do tarifaço, aquelas sobretaxas aos produtos brasileiros nos Estados Unidos. Um outro ponto é que ele estaria proferindo ofensas contra autoridades brasileiras e instigando que o governo norte-americano tome decisões, adote sanções contra essas autoridades brasileiras, mais especificamente do judiciário brasileiro. Pois bem, o relator dessa representação foi o deputado Marcelo Freitas, que é do União Brasil de Minas, e ele no dia 8 de outubro apresentou um parecer pedindo o arquivamento. Nessa fase inicial, o processo ele nem chega a ser analisado. O que acontece é oferecida uma representação, o presidente do Conselho de Ética, que é o deputado Fábio Chochetti, do União de Santa Catarina, ele designa um relator e esse relator vai dizer se ele vota pela admissibilidade do processo e, portanto, se esse processo deve continuar ou se ele vota pelo arquivamento, encerrando antes mesmo do processo começar. E foi o que ele fez, ele votou pelo arquivamento, alegando que as prerrogativas parlamentares e o direito que é conferido aos deputados por essas prerrogativas protegem o direito do parlamentar de dizer o que ele quer, principalmente em relação ao Supremo Tribunal Federal, e ele também ali avaliou naquele momento no relatório que foi produzido por ele que não houve quebra do decoro parlamentar. Durante a votação no dia de hoje, parlamentares das bancadas de PT, PSOL, esses partidos mais aliados à base, registraram manifestações contrárias ao arquivamento do processo. Houve, inclusive, a apresentação de um voto em separado pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, pedindo a admissibilidade, portanto, a continuidade desse processo no Conselho de Ética, mas foi voto vencido. 11 parlamentares votaram pelo arquivamento da ação, contra 7 que pediram a continuidade. Esse resultado foi bastante comemorado pela bancada do PL. Inclusive, logo no final, antes de ser proclamado o resultado, o deputado Marcelo Freitas, relator, fez uma defesa de seu relatório, diz que não via razão para a continuidade do processo contra Eduardo Bolsonaro. Foi, inclusive, bastante elogiado pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que taxou esse relatório como um documento brilhante. E, logo em seguida, Marcelo Freitas foi aplaudido de pé por parlamentares da bancada do PL que foram ali participar daquele momento. E aí, um outro ponto muito importante é que existe ainda uma outra representação que tramita desde maio e ainda não foi nem designado relator no Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro. Essa representação ela foi acrescida de outras 2 representações também contra o Eduardo. Além disso, não quer dizer que o arquivamento dessa ação no Conselho de Ética significa a proteção do mandato do deputado federal de São Paulo. Isso porque ele está, sim, ameaçado pelas faltas aqui na Câmara dos Deputados. A licença dele venceu no dia 20 de julho, então desde agosto, quando foram retomadas as sessões, ele recebe faltas. E o regimento interno da Câmara dos Deputados é bastante claro ao dizer que os deputados que faltarem pelo menos a mais de 1/3 das sessões podem sim ter um mandato perdido, ter a perda do mandato decretado pela mesa diretora. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Chiquinho Brazão. Outro ponto também importante que vale destacar é que Eduardo Bolsonaro, desde que se mudou para os Estados Unidos, tem defendido que a Câmara dos Deputados dê a ele, confira a ele o direito de exercer o mandato à distância. Ele, inclusive, chegou a ser nomeado líder da minoria pelo Partido Liberal, em uma manobra que foi rejeitada pela mesa diretora da Câmara dos Deputados.
E ele defendia, sim, esse direito de exercer seu mandato à distância. Acontece que isso não é permitido, mas ele teve ofertada a ele, durante a sessão do Conselho de Ética, a possibilidade de entrar por videochamada e fazer uma defesa de seu mandato. E ele não quis. Inclusive, o presidente do Conselho de Ética disse que foi enviado ao gabinete dele, aos e-mails institucionais, um link do Zoom para fazer a videochamada, e ele optou por não entrar. No final da sessão, ele foi chamado novamente e não houve resposta. Então, ele escolheu não se defender, escolheu se ausentar mais uma vez ali da discussão no Conselho de Ética. André. Ô Lara, eu vi aí, eu não pude deixar de reparar, o pessoal até falou comigo aqui, o Alex até comentou, passou um pessoal correndo atrás de você agora há pouco, você conseguiu ver o que é aí que tá acontecendo, não? Deve ter alguém ali, passou, alguém que saiu. Nada demais. Nada demais pra variar, né? A gente sabe como é que é. Chega um deputado, chega alguém, vão uns repórteres, grafistas, sai todo mundo correndo pra ver o que tá acontecendo. Mas é isso aí, Síria. Mas ela... Pelo que eu tô vendo por aqui... Desculpa, Síria, o Ramon me informou, ele estava vendo, o nosso cinegrafista, foram alguns assessores correndo, mas hoje o dia está bem tranquilo aqui, o plenário já está mais vazio, tem previsão de votação mesmo do mérito da questão das bagagens de mão, mas isso ainda deve se arrastar um pouco mais para frente da sessão. Tá certo, Lara, muito obrigada e um excelente trabalho para você em Brasília. Bom, e por aqui a gente está falando do deputado Eduardo Bolsonaro, um alívio para ele momentâneo, portanto, agora a gente volta a falar de filho para pai, né, Lulandim? Vamos voltar a falar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente abriu hoje o nosso noticiário, nosso jornal, né, falando, portanto, que o Supremo Tribunal Federal publicou hoje essa decisão, né, que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Ele e os demais integrantes do núcleo, que ficou conhecido como Núcleo 1, núcleo crucial, que a gente trouxe ali os detalhes de quem são. E eu queria entender um pouco mais sobre os bastidores por aí, Luciene, como que essa notícia, como que foi essa correria, mais uma correria em Brasília aí depois dessa publicação, hein? Pois é, Sírias, mudando de poder, né? A gente saindo do legislativo, indo agora para o judiciário, retomando o que a gente estava falando agora há pouco. Pois é, o Supremo Tribunal Federal, que tinha 60 dias para publicar esse acórdão, decidiu fazer essa publicação, então, na madrugada nessa madrugada, né? Por volta ali de 2 horas da manhã, a gente recebeu a notificação de que esse acórdão tinha sido publicado. E o que é esse documento? É um relatório de tudo o que foi feito, de tudo que foi decidido, de todos os votos do julgamento do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. E esse núcleo foi o primeiro a ser julgado nesse processo, é o núcleo que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e também aliados políticos dele. Esse acórdão tem quase 2.000 páginas e, só reforçando, ele é somente sobre o julgamento do Núcleo 1. A gente tem esse processo dividido em 4 núcleos. O Núcleo 1, que é também chamado de Núcleo Crucial, teve esse julgamento encerrado na primeira turma do STF, ali no mês de setembro. A gente teve ontem, no dia de ontem, o Núcleo 4 também com o julgamento finalizado. Esse Núcleo 4, que é o núcleo da desinformação, mas a gente ainda não tem o acórdão desse grupo. E ainda estão com julgamento pendente os núcleos 3, que vai ser no mês de novembro, e o Núcleo 2, que vai ser julgado no mês de dezembro. Então, somente do Núcleo 1, um acórdão publicado no meio da madrugada, por volta de 2 horas da manhã e com quase 2.000 páginas. E o que isso significa, além de ter toda essa documentação do julgamento que aconteceu no mês de setembro na primeira turma? Também abre o prazo para que as defesas dos condenados, e foram 8 condenados nesse primeiro grupo, possam recorrer da condenação, possam recorrer, então, tentar mudar ou até anular a decisão da Suprema Corte. Claro, é uma tentativa, são embargos que são permitidos, né, no curso do processo. Isso é completamente normal e são 5 dias, então, a partir dessa publicação. Mas esse prazo começa a ser contado no dia de amanhã, quinta-feira. Então, as defesas têm até a próxima segunda-feira, se quiserem recorrer da condenação que esse grupo, esse Núcleo 1, sofreu, então, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa de que esses recursos sejam, sim, com certeza,
certeza, apresentados, até porque a gente teve a condenação dos 8 apontados, né, das 8 pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes nessa trama de golpe de Estado, e há também uma expectativa de que a Corte, de que o STF não demore muito para analisar esses recursos que devem ser apresentados até a segunda-feira. Há uma tendência também, claro, a gente precisa esperar o resultado para que isso, para que a gente tenha uma certeza, né? Mas há sim uma tendência de que a Corte mantenha o que foi decidido no julgamento, ou seja, que vote para não anular a condenação imposta, todas as condenações impostas, né, a esses 8 réus do Núcleo 1, e se esse for o resultado, a gente está falando aqui em hipótese, somente depois da análise desses embargos, desses recursos, e com eles sendo mantidos, a gente vai ter uma decisão, um decreto do STF determinando o início do cumprimento das penas aplicadas a esses 8 réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Síria, André. Pois é, sobre esse assunto a gente está com uma enquete aqui no ar e eu te convido a participar, a responder a nossa enquete. A nossa pergunta para você é: você acredita que Bolsonaro vai cumprir pena em regime fechado? O que você pensa sobre esse assunto? Você acredita ou não acredita? A gente está esperando o seu voto por aqui e também estamos convidando você para justificar, para explicar para a gente por que você está votando desta forma, né? Como fez o Joel. O Joel respondeu o seguinte: Bolsonaro deve ficar pelo menos uma semana em regime fechado. Foi a resposta dele, portanto, pelo sim. Neste momento, a nossa parcial, 60% das pessoas que participaram responderam que sim. Elas acreditam, portanto, que Bolsonaro vai cumprir pena em regime fechado e outros 40% não acreditam, portanto, neste cumprimento de pena em regime fechado. Agora, Lulandim, outra notícia, né, que chegou hoje é que os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram reabrir a investigação contra o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto. E agora ele foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou o reenvio do caso à PGR para novas ações baseadas nos crimes de organização criminosa e também abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Lu, explica melhor para a gente este caso. Olha, Síria, foi uma decisão tomada ontem, no último dia, segundo e último dia do julgamento do Núcleo 4, como a gente acabou de descrever aqui. E esse Núcleo 4, é bom a gente lembrar que na denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele foi apontado como o grupo responsável por espalhar desinformação, especialmente sobre o sistema eleitoral e as instituições brasileiras. Em novembro do ano passado, ou seja, quase um ano, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, chegou a ser indiciado pela Polícia Federal nesse caso da tentativa de golpe de Estado, mas ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Para a gente voltar um pouco e explicar como que acontece esse processo todo, a Polícia Federal conduz investigações, reúne provas para então enviar essas conclusões, esse relatório para a Justiça. A Justiça, no caso, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, envia toda essa documentação à Procuradoria-Geral da República, que é o órgão, que é a instituição responsável por analisar os fatos apresentados e decidir se cabe uma denúncia à Justiça contra as pessoas que estão envolvidas ali nessa investigação que foi feita, contra as pessoas que foram indiciadas. Então, Valdemar Costa Neto estava nessa lista de pessoas indiciadas pela Polícia Federal, mas a Procuradoria-Geral da República decidiu não denunciar o presidente do PL. Essa denúncia, então, sobre a tentativa de golpe de Estado foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal sem que o nome de Valdemar estivesse no meio. Então, o presidente do PL não foi denunciado até agora nesse caso todo, né? Mas a gente viu essa situação voltando, então, no dia de ontem, no julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com a Polícia Federal, coube a Valdemar financiar, divulgar,
perante a imprensa e endossaram uma ação judicial que corroborava a atuação da rede de especialistas que subsidiaram estudos técnicos que comprovariam supostas fraudes nas eleições presidenciais de 2022. Esse foi o papel do presidente do PL, apontado então por quem conduziu essas investigações. Em novembro de 2022, e a gente lembra ali que isso foi um mês depois das últimas eleições presidenciais, ou seja, um mês depois que o presidente Lula venceu o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma tentativa de reeleição, junto ao Instituto Voto Legal, que foi contratado por R$1.200.000, o PL divulgou um suposto relatório técnico com indícios de funcionamento incorreto do sistema eletrônico de votação e das urnas eletrônicas. Esse documento embasou uma representação apresentada pelo PL ao Tribunal Superior Eleitoral poucos dias depois para rever o resultado do segundo turno das eleições de 2022. Segundo turno que a gente acabou de falar que deu ali o resultado da última eleição presidencial. Então foi com base nesse conteúdo, com base nesse ponto da investigação que a primeira turma do STF decidiu ontem então reabrir essa investigação contra o Valdemar Costa Neto. Síria. Tá certo, Lu. A Luciane continua com a gente. Daqui a pouco ela voltando, atualizando mais informações de Brasília, porque agora tem mais gente nesse roteiro que a gente trouxe hoje aí de novidades e de pessoas envolvidas nessa trama golpista, né, André? Um noticiário de política que acaba muitas vezes se tornando de polícia, né? E o Ministério Público da Itália emitiu um parecer favorável à extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A decisão agora cabe à Justiça italiana. A parlamentar está presa cautelarmente no país europeu por decisão da Corte de Apelação de Roma, que considerou haver um grave risco de fuga. Zambelli está presa na Itália desde que fugiu do Brasil após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu a extradição à Itália. Zambelli também foi condenada pelo STF pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Foi fixada a pena de 5 anos e 3 meses de prisão em regime inicial semiaberto. A decisão também determinou a perda do mandato parlamentar quando não houver mais a possibilidade de recurso.